Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo, como é que vai isso? Está tudo bem? Qual é o vaticínio meteorológico desta vez? O vaticínio meteorológico desta vez vamos dar continuidade ao nosso tema que iniciamos no programa anterior. O que é que tem a ver com meteorologia? Pode ajudar, continua a chover e pode ajudar em dias de chuva. Não, a meteorologia... Eu estava aqui a meteorologia influi muito na questão do uniforme. Exatamente. O que eu digo, tive 18 meses no exército e a meteorologia tinha uma influência. Eu estava muito calor, eu estava muito frio. E se chover e se estiver molhado também não deve ser muito agradável. Não é, não. Eu não tive experiências militares, portanto... Mas não é nada agradável. Quando está a aquecer de um lado, está a esfriar do outro e depois aquilo descola e volta a esfriar. Portanto, proporciona aqueles momentos de rara beleza. Mas pronto. Super confortáveis. Ninguém pode... Também isso acontece no mundo civil. Sim, mas sim. Então, hoje vamos... Sim, nós fizemos uma pequena abordagem teórica, conceptual e que ela vai continuando, mas agregada. Ao uniforme, e agora vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos andar cronologicamente para trás. Para onde? Vamos para a Suméria. Ou ainda antes da Suméria. Ora bem, se for antes da Suméria, no Neolítico. No Neolítico... Quer dizer, Neolítico não, podemos falar. Eu acho que podemos arriscar a falar que o Neolítico... Nós não estamos a falar... Os nossos programas é sobre o vestuário e não sobre a organização militar. Isso são outros programas. Por organização militar, deixe já que lhe diga, que são programas à parte, porque têm a ver, por exemplo, com algo tão importante e que às vezes é tão subvalorizado. Permita-me só rodapé virtual, que é a criação dos Estados-Maiores. Isso é muito importante para a gestão de um corpo militar. Mas voltando à questão do soldado, do guerreiro, de alguém que é levado ao conflito por alguma razão, não tem problema nenhum em vir até ao Neolítico. Sim. Eu não sei até que ponto, por exemplo, o uso de peles de animais tem influência na defesa Pode ter. De integridade de um corpo, não sei. Pode ter. Porque se dúvidas há em relação ao Neolítico e o uso de peles... Nós primeiro estamos a pensar que no uso de peles de animais, embora o Neolítico tenha a tecelagem. Sim, já há tecelagem. Mas... Aqui pensamos no Neolítico e isto aqui temos que ser francos, estamos a entrar um bocado na conjetura. O vestuário, sim. As pessoas vestirem-se, portanto vamos tirar lá aquela ideia de Conan, o bárbaro. Sim. E Schwarzenegger. De cueca e de botas. Exatamente. De botas texanas e de cueca. Exatamente. Não, as pessoas adquirem um vestuário até por questões de conforto, também de uma certa transformação social, de um certo pudor, não é? Apesar das damas de Micenas, não sabemos, mas lá iremos atempadamente. Agora, a questão é que o Neolítico também traz a conversão, traz toda uma esfera de uma transformação social dentro do âmbito da sedentarização. É curioso porque o que eu lhe estou a dizer faz parte da unidade curricular que eu leciono, que é a história das cidades, e acaba por vir tocar nisto. A sedentarização, o conflito sempre existiu. Sim. Basta ver a Guerra do Fogo, Jean-Jacques Carnot. Sim. Agora, a sedentarização das comunidades, a criação de diferentes grupos, a protocidade, vai criar a necessidade de defender os recursos. Ao criar a necessidade de defender os recursos, aquilo que era o armamento aos utensílios de caça, como a lança com propulsor, o arco, nas suas formas mais primitivas, o machado, que talvez seja das armas mais antigas, que não seja de arremesso. A espada se calhar não aparece logo, porque não é fácil fazer espadas sem ter metais, mas isso também não é líquido. Porque os astecas e os maias, muito mais tarde, não tinham espadas, mas tinham uns objetos parecidos com um taco de cricket, com lâminas de obsidiana que abriam facilmente uma armadura espanhola. Por isso, não é por aí. Ou seja, nunca se pode ser categórico.
Está toda uma... A arqueologia tem-nos mostrado nas comunidades neolíticas, primeiro, proteção. Proteção aonde? Com o nascimento das cidades. E aqui cidades, eu posso estar a falar desde um pequeno povoado com um clã, com uma tribo, até uma grande cidade, no padrão para cerca de 8 mil anos, como Satal Yuyuk ou Jericó. Não é? Começa logo pela necessidade de proteger a comunidade com o quê? Primeiro com paliçadas de madeira, mas indo muito mais longe para as muralhas ciclópicas de Jericó. Ciclópicas é as de Micenas, mas eu estou a usar o termo para ser enfático. No extrato arqueológico em que Jericó apresenta um amuralhamento que, embora tosco, um aparelhamento tosco, mas espesso e alto, destinado a proteger a comunidade. Ora, vamos deduzir um bocadinho aquilo que é lógico. Se dão ao trabalho de construir muralhas com torres e tudo isso, que hoje constitui aquilo que para nós não é estranho ver num castelo ou numa fortificação, pelo menos até ao século XVIII. Estou assim a ser um bocadinho livre na interpretação cronológica. É preciso haver também uma mudança de quê? Do caçador-recoletor, primeiro para o agricultor e para a caça que se continua a fazer. Mas quem caça, ou quem caçava, tinha o quê? A destreza da arma. Ou seja, quem usava a lança, o arco, o propulsor ou a pedra em si, tudo o que servisse para provocar dano num animal que iria servir de jantar ou de almoço ou para os próximos dias, é lógico que... Eu agora está-me a vir à memória o quê, Paulo? Viu 2001 Odisseia no Espaço? Sim. Qual é a primeira cena? Diga-me. Tens macaquinhos. Tens macaquinhos, e o que é que o outro macaquinho faz ao macaquinho que está ao lado? Quando descobrem as ossadas do veado? Agora não Eu vou lembrá-lo. Pega numa tíbia, chega a barbeira e dá-lhe uma... Exatamente. Desculpem, vou usar um coloquialismo. Dá-lhe uma traulitada de todo tamanho. Exatamente. E não é por acaso que o Kubrick põe lá a cena. Certo? Sim. Portanto, e agora, vindo para uma comunidade cromagnon, portanto, já nem estou andando no Paleolítico a tentar ver Homo erectus a dar com os ossos na cabeça uns dos outros. Sim. Agora estou a pensar também no Hutzi, o homem de gelo, o que foi descoberto na Áustria. Tem ferimentos? Tem ferimentos. Intencionalmente provocados. Analogia forense. Portanto, conflito. Sim. Não se magoou por acaso. Portanto, o conflito está inerente no ser humano. Assim sendo, leva à necessidade de aperfeiçoar a capacidade de infligir ferimentos ao adversário e a capacidade de absorver ou ter proteção contra a resposta do adversário. Isso leva-nos a pensar, e isto leva... Repara, a Suméria, não vou dizer que é neolítica, mas é quase. É Sim. quase. Ou muita gente até considera que é um neolítico tardio. Sim. Se eu me quiser proteger do adversário, o que é que eu vou... Se eu me quiser proteger, e aí entra as peles. As peles de animais são extremamente resistentes, porque é a própria proteção dos animais. Os animais têm a sua própria resistência. Não estou a dizer aquelas peles para parecer como nas séries que é altamente felpudos, não é? Tipo carpélio. Não, estou a falar da pele curtida, isso eles fazem, que tem uma capacidade de flexão, por exemplo, se for encebada, tem uma capacidade de flexão de um golpe. Não evita a dor. Pode não evitar a dor de uma pancada, mas que evita o estrago pode evitar. Até pode defletir um golpe de lança. Não é à toa que nós estamos a falar do couro, dos couros animais, nestes períodos tão recuados, quando nós vamos encontrar, por exemplo, as referências aos couros, aos gibões de couro que os portugueses usam na expansão, porque, francamente, andar nos mares da Guiné com uma couraça é um bocado quente. Então, usar gibões de couro, isto, quer dizer, não era só aí. Até se formos ver as tapeçarias de Pastrana, vemos esses gibões de couro tratados. Claro que são bonitos, têm os cravinhos, são esteticamente mais atraentes, mas são coisas com alguma leveza que permitem alguma proteção. Isso não é muito estranho andar uns milhares de anos para trás e ver que realmente estas comunidades, ao desenvolver a lança, que vai do simples pau
que é afiado na ponta e aquecido para ficar com a ponta enrijecida, que é substituído por uma pedra, uma pedra polida, que é presa através de cordas e uma forma incipiente de alcatrão, até ao arco e à flecha, até aos machados de talão, etc, etc. Muito bem, agora temos que nos proteger. Talvez alguém se tenha lembrado que se pegar num objeto plano e o puser à frente, se protege. Então temos aí, em alguma altura, se inventou o escudo. Sim. É a primeira forma de proteção individual. E eu não estou a entrar, lembra-se, que o escudo para os romanos não é uma forma de defesa. Sim, é uma forma é uma forma de ataque integrada. Mas ainda não vamos lá. Portanto, a primeira forma que temos de proteger, possivelmente, é um escudo. Feito de algum material, madeira, vime coberto com couro. Portanto, tudo que possa minimamente proteger, ou um escudo muito grande, e porque isso aparece em Ur, escudos de grande dimensão, ou um escudo mais pequeno, que é uma questão. Depende das exigências. Também voltamos à questão da resposta simétrica. Mediante a arma de ataque, o escudo vai se adaptando e vai evoluindo. Adapta-se à função, a adaptação a uma mera função defensiva, ou vai-se adaptar às missões que lhe querem dar. Daí as dimensões que depois vamos ter na evolução dos escudos, e por vezes temos coletivos militares ou militarizados em que têm vários tipos de escudo para vários tipos de missão. Mas se voltamos outra vez a estas comunidades mais recuadas, o escudo possivelmente é das primeiras coisas a dar, por exemplo, a proteção passiva do combatente. Segundo, o que é preciso proteger? O escudo tapa-me parte tapa-me ou protege parte do tronco. Digamos que as partes mais expostas, até porque eu tenho que segurar o escudo com uma mão e manejar uma arma com outra. O que é que me fica exposto? A caixinha. Sim. Pirulitos, portanto, a caixa craniana, possivelmente tentaram fazer algum tipo de proteção. A estas horas deve estar alguém a ouvir-nos a pensar naquelas cabeleiras muito giras que os egípcios usavam, feitos entrançados. Não sei se as coisas eram bem assim. Nós temos uma ideia acerca do exército egípcio. Dos exércitos egípcios não é bem a realidade. Acho que é um bocado romantizado, sim. Mas há formas, tentar ter formas de proteger. Eu não quereria dizer um grande disparate, é que fazer uma cobertura em vime ou em couro cozido não oferecesse alguma proteção. Sim, sim. Ou seja, lentamente o guerreiro, aquele que era o caçador, com competências de caçador, se vai, e depois com as transformações sociais dentro destes coletivos, como eu disse, coletivos urbanos, em que começam a haver uma estrutura de poder triangular, que já não é o clã dos mais velhos, mas uma estrutura de poder em que o poder é suportado pela força das armas, em que tem um rei, ou qualquer tipo de líder, que tem uma classe de sacerdotes, que tem, depois, uma classe militar. Ou seja, o caçador vai-se militarizando. Porquê? Porque no momento em que temos um território de uma cidade, tem um território que suporta a cidade e que pode futuramente vir a colidir com outro território de outra cidade. Seja a necessidade de defender. E não vamos ter ilusões. Algum dia um deles vai ter que ter uma expansão territorial. Sim. Então vamos ter a gênese do conflito organizado, de uma estratégia de território. Estas horas as pessoas perguntam, mas o que é que isto tem a ver com a roupagem? Não, tem a ver com a formação do guerreiro. Sim. Do homem que combate. E o homem que combate, tirando toda uma mitologia que possivelmente também é discutível, dos guerreiros celtas combaterem nus, poderia acontecer, mas não eram todos. Nós damos cada salto na cronologia, mas as pessoas estarão habituadas. Sim. Não é o mais importante. As sociedades sedentárias e urbanizadas tiveram que criar as suas forças militares. E é que vamos para as evidências arqueológicas. O estandarte real de Ur, a Suméria. Se vamos, então, para civilizações em que, quando aparecem, o próprio Egito ainda está na sua infância, como civilização referencial, então vamos pensar no estandarte real de Ur, que queríamos ter imagem, sim, em que vemos claramente o soldado, e aqui vemos o soldado de infantaria. E aqui a infantaria, que me desculpem os camaradas das outras armas, eu digo isto
servi. Razoáveis. Mas, possivelmente, a primeira força organizada é claramente a infantaria, porque até o próprio domínio do cavalo ainda não está muito clarificado. Primeiro é dominar e domar o cavalo e depois saber o que é que se faz com o cavalo. Isso. É Não tipo tirar a carta. Ficamos a olhar ali para o tabuleiro e a gente agora o que é que faz? Não é propriamente em Ur. Agora, no estandarte real de Ur e nas evidências arqueológicas, não é só ver o guerreiro sumério com um capacete, que não sabemos do que é feito, mas arqueologicamente apareceram capacetes, não digo de bronze, mas penso que de cobre, de uma liga metálica. E se não fosse assim, seria de outra forma. Vemos claramente os guerreiros com escudos de grande dimensão, que aparentemente serão de madeira, e com lanças. Não sei se há mais alguma evidência. Não sei se... Não... E depois, estranhamente, com uma proteção que parece um grande saiote feito de pele de vaca. Exatamente, é isso. Parece que está aqui preso abaixo da linha da cintura. Abaixo, parece um vestido de império, abaixo do peito. O próprio vestuário já indica... Mas aquela grossura, a interpretação da figura, dá para perceber que aquilo não é só decorativo. Portanto, não é para dançar o ukulele, não é a Josephine Baker com a saia de bananas. De maneira nenhuma. Lembrei-me da Josephine Baker, porque hoje é o dia-a-dia e ela também foi uma pessoa muito importante. Exatamente. Na resistência. Estas horas passam-nos um atestado de completa loucura, mas pronto, não há de ser nada. Estou a imaginar a Josephine Baker o que é em importante? Josephine Baker, sorry. O que é que nós vemos em Ur? Vemos o soldado, mas não vemos um soldado. Vemos mais um soldado. Eu agora já nos estou a chamar guerreiro. Estou a deixar para a série Vikings essas coisas. Aqueles... Eu tendo a considerar que o soldado é o soldado no momento em que luta de uma forma organizada. E o guerreiro, não necessariamente. Mas isso também... O facto de ser remunerado faz diferença? Não. A questão da remuneração, de haver uma forma compensatória, fosse numa remuneração material ou intangível, não. Eu pessoalmente considero que o guerreiro até pode lutar de forma organizada, mas certamente quando o definimos como soldado, ele luta de forma organizada. E o que é que nós vemos no estandarte real de Ur? Uma falange de infantaria em linhas organizada. Estamos a falar muitos milhares de anos antes de Cristo. A distância que está... Há bocado falávamos de ficção científica. Sim. A distância que está o estandarte real de Ur até ao período que marca a nossa era, ainda no politicamente antigo, do antes e depois de Cristo, se formos reverter daqui para a frente, estamos a falar a 3.000 anos de distância no tempo. Daqui, quer dizer, estamos em 2019, faltam uns 1.000 e muitos anos para dar o balanço cronológico. Como é que isto vamos estar daqui a 1.000 e muitos anos? É verdade. Está a ver onde é que eu quero chegar? Sim. Milhares de anos antes da nossa era, temos uma força militar organizada e também aparecem veículos militares, que são as famosas carroças que chegamos a falar aqui, puxadas por mulas. Na altura disse bois, e disse um grande erro. Não, acho que eram mulas. Que eu depois fui ver os canhenhos e a certa altura bois. Não foi de propósito. Ok, saiu. Mas depois fui ver algumas publicações de investigação e eu meti claramente o pé na poça. Não, era puxados por mulas. Só que eram carros de combate, que eram rodas de madeira maciça e uma estrutura, digamos assim, tosca, mas servia, cumpria uma utilidade, mas isto continuava a ter a necessidade de termos os homens protegidos no terreno. Portanto, nesta transição, digamos que de uma idade de uma pedra polida para uma primeira proto-idade dos metais, um calcolítico, para a idade dos metais, para os cobres e para os bronzes, que é o que nós estamos aqui a falar, temos a perfeita noção, quando olhamos para o estandarte real de Ur, que há um vestuário militar, há uma organização, e conforme o tempo vai avançando, nós vamos vendo que a arqueologia Campo, nossa amiga, nos vai trazer, por exemplo, e agora há uma grande torrente de publicações sobre essa questão, sobre, por exemplo, os micénicos. Saímos da Suméria para o que é o Egito,
Agora começa-se a entender melhor o que é digamos assim, a história militar do Antigo Egito, que se calhar não é só aquilo que se pensa, que é os soldados egípcios só com um saiote branco, uns escudos de pele de vaca e um copés, que atenção, o copés, quem quiser ver um copés, que veja os últimos episódios do Guerra dos Tronos, que tem o Dothraki, que usa uma forma de pescar, que é uma foice transformada em espada. Sim. Quem vira os desgraçados da cavalaria de Dothraki, que foi atirada para ali pela Daenerys, acho que uma boa parte das pessoas vai perceber o que estamos a dizer. Sim. Sim. Vê o que é o copés. É temível aquilo, só que é bronze. Por ser em bronze é que tem aquele formato. É um formato que lhe permite ter mais solidez. Mas enquanto a civilização egípcia vai desenvolvendo de um lado, estão outras civilizações a nascer também e profundamente bélicas. Porque a civilização egípcia protege-se a si própria. Quer dizer, não quer ser líquido, não quer ser dogmático na questão. Mas o guerreiro egípcio também, por vezes, não terá desenvolvido nas primeiras fases, porque as pessoas habituaram-se a ver o guerreiro egípcio sempre da mesma forma. Ele evolui. Sim. Ele vai se blindar. E é uma questão curiosa, porque pelo menos a ideia que se tem é que não era a sociedade dos antigos impérios, não era aquele que era mais bélico. Mas depois temos contradições, como o Kadesh e outras batalhas, e outros. Dependia um bocadinho do faraó. Pois. Se era um faraó mais bélico, eles tinham tendências expansionistas e até, se fossem mais passíveis, até eram mais calmos, mas a ideia de que se passa era que a civilização egípcia não era propensa a conflitos, o que não é, curiosamente, não é o mais correto, porque eles Isso em termos até da gestão interna de expansão através da linha do Nilo para o meio do deserto. Exatamente. E as agressões que sofrem dos povos do mar. E as questões com os assírios e com os babilonienses, as guerras que eles têm ali, para discutir aquela... Está ali todo depois um crescer de civilizações profundamente militarizadas, não é? No Médio Oriente. Os assírios, os hititas e os micénicos. Quando se fala da Guerra de Troia, que já estamos em plena Idade do Bronze, Troia, muita gente pensa que são gregos, não, são hititas. Sim. Troia é situado dentro do Império Hitita. E aqui, cada vez mais, nós vemos que, mais uma vez, as evidências que nos vêm do passado, seja por via da arte, seja por via da arqueologia, seja por via da descrição, o que é o vestuário do guerreiro vai, para além do vestuário em si, que eu defino como guerreiro ou como soldado, e cada vez mais se aperfeiçoa a capacidade de proteção do mesmo. Temos o exemplo dos achados arqueológicos relativos ao período micénico, em que o guerreiro micénico, sobretudo que não se tenha que deslocar muito tempo a pé, que é o que vai nos carros de guerra micénicos, vai ter imagem. Ele está literalmente metido dentro de baldes. Não sei se já alguma vez viu a imagem, que é uma proteção de pescoço enorme. Sim. E é articulado como se fosse uma rodela, mais uma rodela e uma proteção para os braços e um capacete que, curiosamente, também é um bocado o standard que é mostrado dos micénicos, não é o único, que é um dos modelos, que é um capacete que é protegido com dentes de javali. Que é protegido, não. Será talvez mais um efeito decorativo, sim. E os famosos escudos em forma de 8, que não é por acaso, porque permite que, segurando o escudo e a lança, em vez de ficar projetada por fora, fica também ela própria projetada a partir do escudo. Há aqui inovações tecnológicas, não só na questão do armamento, mas que há que entender. Isto era na uniformologia e vem aquilo que eu defendi aqui. O uniforme não se desenvolve por si próprio. Sim. O uniforme corresponde às necessidades do soldado em conjunto com o equipamento e com o armamento. Pode haver estudos uniformológicos muito interessantes sobre, por exemplo, a forma de uma casaca, porque é que tinha um colarinho alto, porque é que tinha aqui parroli. Parroli é o termo austríaco para digamos, uns elementos decorativos que eram aqui cozidos. Porque é que tem, por exemplo, outra asserção do vestuário militar. O estatuto, a hierarquia. Sim. É preciso sinalizar a hierarquia. Como é que isso é feito ao longo dos tempos? Não é? Por exemplo, uma coisa sortida.
a Ordem Templária, o Cavaleiro Templário, o Cavaleiro mesmo, é branco, com os vários modelos de Cruz Templária, que não é única. Não há uma, são várias. Mas há dentro dos Templários, e pouco se fala deles, são os Sarrajon, que são, digamos, que não são bem cavaleiros, são tropas templárias, que não terão o estatuto de cavaleiro em termos hierárquicos, também usam a coapa até templária, mas cujo atavio usam armadura de cota de malha, usam capacete, mas que não têm o estatuto, aparece, e tem aparecido em alguma filmografia, e estará correto. Teria um atavio, o lorigão em castanho ou preto com a coapa até templária. E isso é, atenção, já uma hierarquização dentro de uma ordem de cavalaria. Isso já acontecia muito antes. Já acontecia com os gregos, porque os gregos não era tão evidente, porque a falange grega funcionava quase por ela própria. Mas os romanos têm sinais de hierarquização. Sim. Possivelmente antes também há essa hierarquização. Quanto mais não seja pela opulência... Sim, não, eu já estava pensando nisso. Exatamente. Na opulência, na decoração, até nos materiais que são utilizados. Sim. Distingue-se facilmente. No momento em que começam a existir exércitos, há que haver a hierarquização. Porque para haver disciplina, capacidade de projeção de combate, todos os fatores que regularizam a atividade militar, nós ainda havemos de falar atempadamente da atividade irregular. E que não quer dizer que não haja hierarquia dentro de um corpo irregular. Mas um corpo irregular emula sempre um corpo regular. Sim. Não vamos acreditar, por exemplo, durante o Vietnã, lá está o salto, que não havia uma hierarquia entre os Vietcongs. Não estou a falar do exército do Vietnã do Norte, estou a falar dos Vietcongs em si. Havia hierarquias, havia, digamos que postos. Não são postos formais, são postos informais. Penso que o tempo já não é muito. Mas, talvez para dar um exemplo até muito próximo, onde a hierarquia existe, embora seja um bocado difusa, agora talvez não. Foi preciso criá-la. Foi no exército israelita de 1948, 1956 e 1967. Em 48, o exército israelita o que era? Era o Haganah e o Palmach e um grupo um pouco mais complicado terrorista, que era o Irgun, mas eles tiveram que adotar hierarquias. Sim. Embora as hierarquias, até há alguns anos, eram um pouco difusas. Eu não estive no exército israelita, mas a relação entre um capitão e um cabo, a relação entre um tenente e um sargento, ela existia, essa hierarquização, mas era muito difusa. Mesmo os próprios tropas americanas de Vietnã, os próprios conflitos levaram um bocadinho essa... Ela existe, ela está marcada simbolicamente no atavio militar, mas a necessidade e a própria desenvolvimento do combate levam a que a hierarquia, por vezes, seja mais evidente dentro de um teatro de paz, dentro do quartel, e que se esbata um bocadinho no teatro de operações. E porquê? Porque as missões de cada homem são cada vez mais semelhantes. Um tenente e um cabo estão a fazer exatamente a mesma coisa. Exatamente. Há 100 anos, não. Ou há 150 anos, tal não acontecia. Um oficial tinha que liderar as tropas à frente, os sargentos secundavam, os cabos secundavam e os sargentos fechavam, digamos assim, o processo. Hoje em dia não, vemos... Aliás, hoje em dia a hierarquia até tem que andar escondida. Sim. Olha, dando o exemplo do meu pai, que já cá não está entre nós, no ultramar, raras vezes usava as divisas de sargento. Porquê? Porque era um alvo a bater. O Paulo Severo entra no YouTube e vê aquelas reportagens ao vivo que até são filmadas nos capacetes das tropas que estão no Iraque, no Afeganistão, seja de que país for. O que é que nós vemos? Consegue distinguir realmente quem é que é o oficial? Sim. Não. São todos iguais. Nenhuma. São todos iguais. De maneira nenhuma. Não é? Por isso, a terminar também esta nossa abordagem, isto só para dizer que a história tem tendência a fazer certas repetições. Isto já está um bocado gasto, um bocado patinado. Mas esta diluição de hierarquias no terreno, no campo de batalha, pode ter acontecido anteriormente à formalização dos exércitos como o grego e o romano. Que faz todo sentido. Ou existia uma hierarquia fundada na habilidade de haver mais habilidade para o combate e menos habilidade para o combate, dependendo de quem estava dentro da estrutura, os recrutas, por exemplo.
quem tinha mais experiência. Quer dizer, se estamos na idade do bronze, quem é que tinha mais experiência? Quem tinha mais anos daquilo, porque se estava a criar uma escola de guerra. Ela se calhar ainda não existia. Portanto, se as sociedades proto-urbanas, o poder era assumido pelos mais velhos, pela sabedoria de vários fatores, como o tempo, a protopolítica, também a questão da experiência da guerra vinha da experiência da caça transportada para o conflito. Essas hierarquizações, nessa altura, serão os mais velhos que assumem o comando, ou a direção, ou a postura no campo de batalha. Coisa esta República Romana já não é assim. Nós estamos a lançar assim umas luzes. Mas, conclusivamente para o programa de hoje, continuamos a ver e vimos digamos que as civilizações da proto-história para a história, que o desenvolvimento tecnológico vai levar a que haja um aprimoramento do vestuário militar, não só como no uso do dia-a-dia, embora não material, não há uniformes, mas há algo que os distingue, e depois, quando chega o momento, é o equipamento que os separa do mundo civil definitivamente. Portanto, os agrega como um coletivo e os separa da comunidade que defendem. Isto é bastante complexo, entendendo a informologia desta forma. Isto, não, como eu digo, não é feito de pano e botões. E acho que ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui hoje. Para o próximo programa abordaremos outras questões. Outras questões. No vestuário, talvez gregos, romanos. Exatamente, e fazendo aqui uma homenagem aos nossos irmãos brasileiros, como eles costumam dizer, deixar o joinha e subscrever o canal, que é para avisar. O YouTube avisa quando saem programas novos. Muito bem. Ficamos por aqui, ficamos por aqui hoje. E para a semana a mais. Para a semana a mais. Sempre a considerar o Paulo. Igualmente, Sérgio. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.